Entramos aí no comecinho da apostila de vocês, que é em relação à biomecânica, dos princípios biomecânicos da prótese parcial fixa, dos preparos dentais. Em prótese fixa, nós temos a necessidade de promover desgaste. Muitos falam que é muita mutilação, é muita perda, mas às vezes você protege o órgão dental com o desgaste correto. Não adianta eu tentar ser o mais conservador possível se biomecanicamente aquela tentativa de conservação vai promover um sobrecontorno, vai promover uma lesão periodontal que foi culpa sim do profissional. Então às vezes você desgastar numa espessura mínima correta, sempre distanciando do órgão pulpar, para justamente adaptar uma peça que tem camadas, então isso sim é desgastar de uma forma conservadora e com planejamento. Tá? Então nós temos que entender que para instalar uma peça protética, coroa total, coroa parcial, você tem que entender que existem as camadas do cimento, existe a camada às vezes do opaco, se você estiver trabalhando com uma metalocerâmica, existe a camada do metal, existe a camada da própria porcelana. Tudo isso tem uma espessura. Se você desgasta poucos milímetros e tem um material que demanda muitas camadas, esse material vai promover um sobrecontorno fatalmente. Tá? E na prótese fixa, precisamos de materiais que cortem. Então, nada mais importante do que pensar que para o corte efetivo, nós precisamos de pontas diamantadas. E o diamante tem formatos, e cada formato promove um certo tipo de desgaste específico. Não é diferente da dentística. Na dentística nós fazemos cortes também de tecido que está sem suporte, tecido lesionado. Também promovemos um formato geométrico, dependendo do material que você for utilizar. Mas na prótese fixa, diferente um pouquinho da dentística, nós fazemos um desgaste que tem que ter uma inclinação de paredes. Então essa inclinação é dada pelo formato geométrico de algumas pontas diamantadas, algumas brocas que têm inclinações. E essas inclinações são adaptadas tanto para a técnica que vai ser utilizada, né, como de fábrica ela já vem com uma conicidade, uma convergência já correta. Então o material correto para o desgaste certo na região devida é o ideal no planejamento. Então tudo a gente planeja com antecedência. Vai fazer uma prótese fixa, coroa total, metalocerâmica, tem que saber a espessura do desgaste e a quantidade que eu vou ter, que tipo de material vou utilizar. Tá? Então, o ângulo que se forma entre a linha de término e as paredes axiais dependem tanto da inclinação da broca quanto da ponta ativa terminal que vai fazer o formato da linha de terminação. Que cada material vai necessitar de um tipo de linha de término. Eu vou falar mais adiante para vocês. Tá? Então, basicamente, nós temos que planejar, projetar, desenhar o preparo dental. Que forma ele vai ser feita, que quantidade de material de desgaste vai ser realizado. Tudo vai depender de planejamento. Então, coroas cerâmicas têm um tipo de desgaste, coroas metalocerâmicas têm um tipo de desgaste, coroas metálicas têm um tipo de desgaste, cada um com o seu tipo de linha de terminação cervical. Bom dia. Então, esses desgastes, eles seguem alguns princípios que pelo Schellenberg, pode sentar, pode estar ali ou aqui no cantinho. Se você ficar mais de lado, é pior. Se você ficar mais de frente, de frente ali atrás, você consegue afastar ali. Então, no livro do Schellenberg, a preservação de estrutura dental, por exemplo, ela está nos princípios biomecânicos. No livro do Hélio Mesomo, nós vamos ter essa preservação da estrutura dental como um princípio biológico. Então, dependendo do enunciado da questão, a gente tem que ficar atento a isso. No final das contas, tudo segue a mesma diretriz, mas tem essa diferença de indagação em relação a livros, tá? Mas falam basicamente das mesmas coisas, ok? O Hélio Mesomo, esse livro, por exemplo, ele fala a mesma coisa, porém a preservação da estrutura dental entra como um princípio biológico, ok? Então, os preparos dentais, conceitualmente falando, seriam desgastes seletivos da estrutura dental, apesar de um desgaste mais amplo em relação ao desgaste em dentística,
né? Ou um desgaste por uma coroa parcial. Tá? É um desgaste seletivo, né? Da estrutura dental em quantidade e áreas pré-determinadas, como eu falei para vocês, um desgaste em torno do órgão dental, né? Preservando o máximo de estrutura interna e assegurando uma convergência e uma linha de terminação para adaptar uma peça que vai ser cimentada. Okay? Tem uma sequência, assim como tem sequência na dentística, tem sequência operatória na endodontia, tem sequência em cada especialidade, existe uma sequência clínica. Na periodontia nós temos procedimentos básicos, reavaliação e procedimentos cirúrgicos. Então também existe uma sequência de passos operatórios também. Eles são pré-estabelecidos, empregados com um instrumental específico, que são aí umas pontas diamantadas, com a inclinação correta, e vai promover um espaço para adaptar uma peça que tem uma espessura específica. Então, dependendo do material empregado, é uma técnica que você vai utilizar com uma quantidade de desgaste necessária. Ok? Então, como sequência lógica aqui, didática, mas tudo está em conjunto, englobado, nós temos princípios mecânicos, nós temos princípios biológicos e princípios estéticos. Né? Pegoraro, em 2013, ele distribui dessa forma. Né? Como princípio biológico, preservação do órgão pulpar e do órgão dental, alguns autores mudam a posição, mas todos eles fazem parte dos princípios biomecânicos que regem os preparos. Okay? Então, princípio mecânico. O que a gente entende por mecânica? Né? O que seria a mecânica? Então, na física, a mecânica está relacionada com movimento. Certo? Então, a engrenagem funciona de uma forma que cada pecinha encaixa na outra e tudo entra em harmonia. O que seria a biomecânica? Né? Então, didaticamente, né, mecânica seria a ciência que tem por objetivo o estudo das forças e suas ações. A biomecânica é a ciência multidisciplinar que engloba os conhecimentos físicos e engenharia com as ciências biológicas, tudo em conjunto. Tá? E Hatzley fala que é o estudo da estrutura e da função dos sistemas biológicos utilizando os métodos da mecânica. Então, o comportamento biomecânico de um material seria um material que é feito fisicamente, adaptado à estrutura biológica. Fradiani também menciona aqui, falando da importância da adaptação da peça em relação à proteção do periodonto, né? Então, a convergência, o formato, a inclinação de paredes, onde ela vai se posicionar, a angulação de eixo, de inserção, tudo isso está relacionado com o princípio biomecânico, os princípios biomecânicos. E não podemos falar de princípios sem entender que tipos de forças estão envolvidos. Então, o órgão dental e o sistema estomatognático em si está totalmente dependente de forças mastigatórias que não são somente verticais. Elas estão presentes em todos os sentidos. Então, o ser humano mastiga de uma forma rotatória, de uma forma circular, não é uma forma só de charneira, encaixe, abertura e fechamento. Existe uma lateralidade, existe uma protrusão. Então, é um movimento complexo. Consequentemente, várias forças estão envolvidas. Nós temos forças de rotação e compressão. O órgão dental ele sofre esse tipo de movimento. Consequentemente, a coroa também vai sofrer essa compressão e essa rotação. Porque as cúspides de trabalho, elas estão associadas de uma forma oblíqua, elas não estão associadas de uma forma longitudinal. Nós temos forças de compressão propriamente dita. É o ato mastigatório em si. Temos essa força? Temos. Mas também temos forças que vêm de outros sentidos também. Temos forças de tração, né? que princípio que vai impedir que a peça se desloque, que evite que a peça se desloque. É só o cimento? É só o formato geométrico do preparo? Então, as forças de tração, quando nós nos alimentamos com alimentos mais pegajosos, também está relacionado com o órgão dental. Quando a gente fala em forças, nós temos que pensar que o órgão dental foi mutilado, esse elemento dental foi preparado e vai receber uma peça que vai ser cimentada. Então, o conjunto do trabalho tem que resistir a essas forças mastigatórias presentes. Tá? Existem forças de cisalhamento. Quando nós
nos deparamos com uma força incidindo sobre um sentido e o elemento recebendo essa força vai reagir de uma forma contrária no sentido oposto. Então são forças de rasgamento, de cisalhamento. Outra força comum são forças de torção. A princípio nós pensamos que como pode um órgão dental sofrer torção? Sofre torção pelo ato mastigatório em si. Você vai fazer a mastigação de um alimento mais consistente, por exemplo. Ele vai travar numa cúspide, vai fazer com que a coroa desloque nesse sentido contrário. Então a torção está relacionada também com a força de cisalhamento, mas é uma força distinta também. Está relacionada com a rotação da peça. Então essas forças trabalham em conjunto. Não é só, agora eu estou no momento que eu vou só fazer esse movimento e só vai ter força de compressão. Não, elas trabalham em conjunto, dinamicamente. Então a dificuldade de prótese é essa, você conscientizar o paciente que ele tem uma limitação, que ele tem que mastigar com mais cuidado e aquilo pode sofrer um impacto de a peça não suportar as cargas. E você, ao mesmo tempo, tem que, como profissional, tem que executar um trabalho mais minucioso possível que minimize os efeitos de sobrecarga estrutural da peça. Tá? Então aqui é uma imagem, só voltando para vocês entenderem aqui, de elementos finitos, onde a área mais vermelha é onde tem maior sobrecarga biomecânica. A região cervical, a região de fulcro dental, de rotação dental, é a área mais exigida. Qualquer tipo de força envolvida. Tá? Isso normalmente. Então, quando você faz um preparo, você tem que fazer com que essa região não sofra mais sobrecarga do que ela já sofre. Tá? Então, de novo, essa mesma imagem, mostrando que tem uma sequência lógica para a gente entender o que são essas características do princípio mecânico. Então, preservação da estrutura dental, segundo Schönenburg, está no princípio mecânico, mas no livro do Hélio Mesomo está no princípio biológico. Então, vai depender do enunciado da questão, a gente tem que ficar um pouco atento. Mas fala da mesmíssima coisa. Então, como pode eu preservar a estrutura dental se eu estou fazendo um desgaste para a coroa total? É uma coisa assim, difícil de entender. Estou fazendo um desgaste muito grande, muito amplo, mas você vai fazer uma preservação pensando que dentro daquele órgão dental existe uma polpa, existe uma câmara pulpar, que em pacientes mais jovens ela é mais ampla, e em pacientes mais idosos, com uma idade mais avançada, a luz da câmara pulpar vai diminuindo pela formação de dentinas secundárias. Tá? Então a restauração, além de substituir estruturas dentárias perdidas, elas devem preservar o remanescente, o que sobra, né? A parte que vai suportar, que vai receber a coroa protética. Okay? Então nós temos aqui um órgão dental que tem algum tipo de desgaste estrutural, de formação de esmalte, então precisa de um recobrimento ou de uma reconstrução. Então nós estamos preservando a estrutura. A partir do momento que eu faço o recobrimento, também devolvo o formato anatômico com a presença da bossa, a bossa vestibular. Então, eu reconstruindo esse dente, eu evito que o alimento impacte diretamente na gengiva marginal livre. Tá? Então, eu estou preservando a estrutura dentária, pensando que no centro desse dente, na parte interna, eu tenho um órgão pulpar vital, pulsando, saudável. Então, o meu preparo ele tem que ser axial a essa câmara pulpar e depois, nesse sentido, eu estou fugindo um pouco da parte mais sensível, da parte mais vitalizada do órgão dental. Então, eu passo disso para isso fazendo um preparo mais conservador possível, dependendo do tipo de material que eu vou empregar. Se eu for um material que eu não precise de tanto desgaste, melhor. Se é um material que eu necessito de uma espessura, eu vou fazer um desgaste um pouquinho maior, sabendo que eu tenho uma estrutura interna a ser evitada. Ok? Que preservação de estrutura dental eu posso ter se eu estou desgastando mais um dente? Poxa, eu tenho paredes circundantes ali resistentes. Eu tinha uma restauração simples oclusal ou uma restauração classe 1 proximal com oclusal, só que as cargas mastigatórias daquele paciente favorecem o surgimento de a possibilidade de risco de fratura maior. Alguém lembra de aula de vetores de força?
né? A aula de vetores de força é basicamente isso. A força que incide a distância, né? A resultante vai implicar geralmente na região de maior fragilidade. Essa região que eu falei para vocês, cervical, é a região mais exigida de acúmulo de tensões. Associado com uma carga axial intensa, essa região de maior fragilidade, que tem um estrangulamento, ela pode sofrer uma força lateral e a parte mais frágil ela entrar em colapso. Então, para evitar que essa carga se dissipe e eu amplie as forças laterais e eu tenha uma fratura, eu posso pensar em preservar a estrutura dental, então eu evito que aconteça essa fratura, desgastando um pouco mais o dente, que seria em proteger essa cúspide, fazendo com que as forças se concentrem no centro do dente e se dissipem para o longo eixo da raiz, né? Então eu estou preservando a estrutura dentária, fazendo um desgaste um pouco maior, só que eu estou sendo conservador na medida que eu penso que essas cúspides, essas pontas de cúspides podem ser recobertas e as cargas mastigatórias vão fazer com que essas paredes fiquem mais protegidas. Então eu evito o risco de fratura. Então às vezes partir de uma inlay para uma onlay é preservar a estrutura, tá? Biomecanicamente falando. Então, o que seria o princípio mecânico de retenção e resistência? Então, a retenção nada mais é do que a força que impede o deslocamento da peça no sentido contrário ao seu eixo de inserção. Então, a peça é encaixada numa única forma, ela vai ser adaptada numa única forma, ela não vai girar, porque o preparo geométrico impede que ela gire. Então, a retenção, o preparo geométrico do preparo, a forma geométrica do preparo, ela tem que me assegurar que somente as paredes, a altura dela e a inclinação dela me garanta essa retenção, que ela não, por si só, não saia sozinha. É apenas uma retenção friccional das paredes, ela tem que me permitir essa retenção. Ela associada com o cimento, óbvio que eu vou potencializar isso. Mas que vocês entendam o seguinte, já vou adiantar, alguns slides falam isso. A retenção não é única obrigação exclusiva apenas do preparo. Então, a boa retenção também não é dependente somente de um bom cimento. A retenção está associada com um bom preparo, com um bom agente cimentante. Tá? Então, eu vou garantir uma boa retenção com a associação desses dois fatores. Okay? Está associada à largura e altura? Vou falar especificamente disso. Em largura, com altura, com área de superfície, com formato geométrico, com a inclinação das paredes. Tá? Mas eu vou chegar lá. Então, e o que seria a resistência? Resistência associada com a retenção seria o impedimento do deslocamento da peça, da restauração, por forças oblíquas. Como eu falei para vocês, o sistema estomatognático, o aparelho mastigatório, ele tem envolvimento de várias forças. Forças de compressão, forças de tração, forças oblíquas de cisalhamento, forças de rotação, de torção. Então, a resistência é a capacidade de preparo fazer com que a peça resista às forças laterais, oblíquas, que não aquela do eixo de inserção. Tá? Um exemplo aqui, por exemplo, uma prótese parcial fixa, que vai haver, como eu falei para vocês, uma flexão da estrutura. Se eu tenho uma flexão da estrutura, essa parede distante do espaço protético tem que assegurar o quê? Uma estabilidade e uma retenção. Se eu tenho uma potencial grande de flexão, se essa peça enverga, flexiona, essas partes mais distantes do espaço protético vão tender a sair da linha de término. Tender a sair. Não vão sair, mas vão tender a sair. Então essa região aqui, ela segura a retenção. E essa região de canaletas permite a estabilidade, evita que a peça também se desloque para o centro do dente. Tá? Então, são deslocamentos por forças direcionadas ao longo eixo. Da mesma forma que uma força incidindo sobre aqui, eu tenho que ter uma estrutura, que seria a parede dental, que resista à mudança de posição. Tá? A força oblíqua é ao longo do eixo do pilar. Do pilar. Mas também do pôntico. Porque se eu tenho uma flexão da estrutura, ele está conectado ao retentor. Então a estrutura ela vai sofrer essa flexão. Então a retenção tem que estar assegurada nos dentes pilares.
Se eu não tiver um dente pilar preparado que eu garanta a retenção e a estabilidade, ela pode entrar em colapso. Às vezes ela entra em... Eu tinha visto uma questão dessa, aí eu fiquei na dúvida. Eu não lembro se encaixa, se era no dente, ou se é o ponto. Vai chegar nas questões e a gente tira essa dúvida. Tá? Nessa apostila? Ou em uma outra? Depois você me passa, depois a gente tenta esclarecer. Tá? Mas basicamente essa viga que eu falei para vocês, ó, quando ela enverga, a tendência dos retentores é que a coroa suba. Porque se aqui no meio tá abaixando, a lateral tá subindo. Então, se você não tem um preparo adequado, com uma altura condizente, com uma largura condizente, a tendência de você ter falha na retenção é grande. Tá? Então, por exemplo, aqui, a região de pôntico, de conector. Né? Você está sofrendo uma força no pôntico, não diretamente sobre esse órgão dental. Se eu tenho essa força incidindo sobre um sentido, essas paredes aqui tem que me assegurar que a prótese não rotacione. Né? Então, um sistema de alavanca básico de retenção e resistência. Então, o preparo está diretamente relacionado com a resistência e a retenção de uma peça protética. Tá? Eu vou falar sobre coroas curtas também, que tem como a gente entender. Para vocês entenderem, basicamente, a diferença, coroas curtas normalmente estão associadas com tampas de caixas de sapato. Elas saem com facilidade. Uma coroa com uma altura condizente, com o tipo de preparo, ela vai ser como se fosse uma caixa de presente. Você tem dificuldade de tirar aquela base. Né? Você não precisa não necessariamente do cimento, na caso da caixa. Mas você tem uma dificuldade de tirar a base. Tampa de caixa de sapato você tira com facilidade, porque tem uma área menor de contato. Então a analogia é mais ou menos a mesma. Também temos a explicação de resistência e retenção quando você tem uma prótese em cantilever. Então você tem o ponto de rotação da peça próximo do pôntico e nós temos que ter uma retenção, uma resistência à distância da área de força de compressão. Nós temos que ter uma altura suficiente para que a peça resista ao deslocamento da peça. Ok? Também funciona. O cantilever não é tão favorável quanto uma prótese fixa convencional, mas tem a sua indicação específica. Tá? Vou falar mais para frente. A resistência também impede que haja o deslocamento da peça de uma forma rotacional. Há sempre uma tendência do cimento craquelar e você perder a peça protética se essa força estiver sobrecarregada. Então, preparos bem executados com a oclusão ajustada, ela vai evitar que o dente sofra essa rotação. Mas essa força está constantemente presente. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, geralmente, preparos mais cilíndricos, mais redondos, tendem a girar com mais facilidade. Preparos mais elípticos aumentam um pouco a resistência, porque ele, de certa forma, tem uma área da elipse que ela é mais quadrada. O circular não, ele vai rotacionar em qualquer sentido. Então, às vezes, a gente pode lançar mão de algum tipo de friso, canaleta ou uma perfuração que aumente ao mesmo tempo a área de superfície de contato e me assegure que eu não tenha essa rotação comum em dentes mais circulares. Premolares não são circulares, premolares são elípticos. Onde geralmente preparo circular, incisivos e caninos. Além disso tudo, a altura mínima necessária e largura também necessária, a peça protética ela encaixa por retenção friccional. Ela, associada com a forma geométrica do preparo, ela vai assegurar essa retenção por ser apoiada sobre as paredes laterais. Então, as paredes axiais, elas têm que assegurar que a peça encaixe e ela não rotacione. E ela tem que ter uma inclinação mínima para poder permitir o escoamento do cimento. Ela não pode ser paralela. Pela lógica, quanto mais paralelo for o preparo, melhor é a adaptação da peça. Só que, quando a gente pensa em retenção de uma peça protética, a gente tem que pensar tanto no preparo quanto no agente cimentante. Se eu faço peças muito paralelas, eu tenho dificuldade de adaptação. Né? Então eu tenho que ter uma ligeira convergência, porém sem excesso,
Porque o excesso de convergência também eu deixo o preparo mais expulsivo. E a chance de soltar a peça também aumenta. Tá? Então ela depende de contato existente entre a superfície interna da peça, né, e a superfície externa do dente preparado. É uma retenção friccional. É a caixa de presente que eu falei para vocês. Aquela caixa que envolve toda a base de uma caixa de presente. Você tem uma dificuldade de tirar a tampa. É a mesma coisa. Okay? E o que eu falei para vocês, ó, uma boa retenção está diretamente ligada à forma geométrica do preparo e à boa camada mais uniforme do agente cimentante. O agente cimentante tem a função de vedamento marginal. Ela não tem a função específica de segurar a peça. A peça ela é retida pela associação do formato geométrico em altura e largura com o agente cimentante. É a associação de ambos. Tá? Nunca um exclusivamente. E quanto mais o preparo for paralelo, maior é a dificuldade do escoamento do cimento. Às vezes a peça pode ficar mal cimentada, com uma quantidade de cimento na região de linha de término muito grande. Aí você cria um contato prematuro, sendo que na prova seca da peça, antes de você cimentar, não existia. A peça tinha uma adaptação. Então convém você, às vezes, no ato de moldagem, para você mandar para o laboratório receber a subestrutura, você fazer a prova e avaliação da linha de término para ver se existe uma convergência adequada. E isso é treinamento e olho clínico. Eu vou chegar lá para mostrar para vocês como que a gente avalia. Então aqui, ó, batendo no mesma tecla para vocês fixarem bem. Isoladamente, tanto a resistência friccional, a retenção friccional, quanto a ação do agente cimentante, eles não são capazes de manter a restauração em posição. Então tem que ter o quê? A associação, o conjunto desses dois fatores. Né? Então a retenção está intimamente ligada à conicidade e à quantidade de desgaste e área de superfície com o agente cimentante em conjunto. Ok? O princípio biomecânico de estabilidade corre junto com o princípio de resistência e retenção. Né? Então a forma do preparo, ou a estabilidade conferida ao preparo, previne deslocamento da peça quando essa é submetida a forças oblíquas. Então a estabilidade anda junto com a resistência e retenção. Uma impede o deslocamento da peça em sentido contrário ao seu eixo de inserção, e a outra impede o deslocamento da peça em forças oblíquas. Então, tem um número para aquela linha de cimento, uma espessura, né? Tem uma espessura, vou falar mais adiante. O ideal seria em torno de 40 a 50 micrômetros. Só que ninguém consegue enxergar isso a olho nu. Para você ter uma ideia, até 120 micrômetros é aceitável. Não é o ideal é 50 micrômetros. Mas não tem como você avaliar clinicamente. Você passa a ter essa variação de textura com a sonda exploradora, a partir de 120, 130 micrômetros você consegue sentir a textura do agente cimentante. Abaixo disso, difícil você sentir. Então, essa avaliação teria que ser microscópica. Radiograficamente, também é difícil você, menos do que 100 micrômetros, você ter essa ideia. Mas você vai por adequação visual. Você fez um preparo adequado, com uma conicidade adequada. Você fez uma moldagem correta, com afastamento gengival condizente. Você fez a prova seca da peça e viu que ela está adaptando perfeitamente. Sem compressão excessiva do periodonto. Sem sobrecontorno ou isquemia muito grande. Então você sabe que aquela peça está bem posicionada, você ajustou a linha de término, você não sentiu a sonda exploradora um degrau, tanto de subcontorno quanto de sobrecontorno. Você radiografou antes de mandar aplicar cerâmica, por exemplo, uma metalocerâmica ou de uma zircônia cerâmica. Você radiografou antes de mandar fazer o glaseamento final da peça no laboratório. Você tem certeza que ela tem uma adaptação boa, tanto radiograficamente quanto clinicamente, então a quantidade de cimento vai ser mínima. Agora, não tem como a gente mensurar isso clinicamente, somente se a gente tirasse aquela peça, cortasse ao meio e fizesse uma avaliação microscópica. Mas, como regra, o ideal seria em torno de 50 micrômetros de espessura de cimento. Ou é aceitável até 120. Porque acima disso, o risco de
de degradação do cimento e você ter uma microinfiltração, maior. Tá? Vou chegar lá também, vou falar mais disso. Então aqui, uma peça protética assentada sobre um preparo realizado, com uma inclinação de paredes suficiente e uma altura e uma largura necessárias a essa coroa de 1 molar. A força incide sobre uma das cúspides e a peça tem que resistir, essa parte do preparo tem que resistir às forças de deslocamento da peça. Então a peça ela vai tentar deslocar pela rotação, pela área de fulcro de rotação, sendo no mesmo sentido da força aplicada, e essa parede axial ela tem que assegurar que a peça não se desloque, não saia de posição, ela não rode e não saia, não se desloque. A força sempre vai existir. A tendência de maior sobrecarga nessa região, por incidência da força, também vai existir. Só que a altura, largura e o agente cimentante interposto aqui vai impedir que essa peça se desloque completamente. Ok? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, além de tudo isso, como eu falei para vocês, seria a relação do paralelismo com a conicidade, ou convergência. Convergência e conicidade estão intimamente ligados. Tá? Não chega a ser sinônimo, mas são termos similares que é utilizado para o mesmo conceito. Tá? Então, as paredes axiais, quanto maior o paralelismo, maior é a retenção. Quanto maior a convergência, menor a retenção. Então, são inversamente proporcionais. Tá? Então, a altura do preparo também é diretamente relacionado com a boa retenção. Então, quanto maior a altura, maior a retenção. Tem muitas questões que falam sobre isso, tem que prestar atenção. Sobre a convergência e a inclinação de paredes é o que geralmente está associado com a perda de retenção e resistência. Então, você tem uma maior convergência, automaticamente a facilidade de você perder a peça protética aumenta. Então, são inversamente proporcionais. Mas em relação a paralelismo axial, geralmente o ideal seria de 2 a 6 graus. Como que eu vou pegar o transferidor, vou ficar medindo? Não, gente, não é preciso de tudo isso. A broca, a ponta diamantada que eu falei para vocês, se tiver um formato cônico, aquela conicidade vem de fábrica com 6 graus. 6 graus que eu digo, 3 de um lado, 3 do outro. Mas dificilmente alguém tem uma destreza manual tão grande de fazer um preparo com 6 graus de convergência. É aceitável até 16 graus, mas ainda preparos realizados com até 20 graus, segundo o Mesomo, ainda se garante uma retenção adequada. Tá? Então nós temos aqui, quanto maior a convergência e inclinação de paredes, menor é a retenção da peça. Por quê? Eu perco área de superfície. Quanto maior a área de superfície, maior é a retenção. Se eu estou desgastando mais, eu perco área. Se eu estou desgastando mais com inclinação maior, eu perco retenção, eu perco paralelismo. Então eu diminuo meu efeito retentivo da peça. Então, consequentemente, eu vou estar mais dependente de cimento do que de formato geométrico. E eu falei para vocês que a boa retenção é assegurada com a associação de um bom preparo com o agente cimentante. Se eu aumento a conicidade, a convergência das paredes, eu estou aumentando a dependência do agente cimentante e menos a forma geométrica do preparo. Tá? Então, o eixo de inserção é a linha imaginária ao longo de qual pode-se colocar ou retirar uma restauração do seu lugar. Então, o dentista vai determinar mentalmente. A gente não vai conseguir colocar nenhum dispositivo que avalie paralelismo ou angulação. Não tem como colocar um transferidor aqui. Então, a gente tem que ter essa noção que o formato geométrico da broca, ela posicionada no longo eixo do dente, vai promover um desgaste. Eu não preciso inclinar a broca mais do que necessário. A não ser que eu use uma broca, uma ponta diamantada cilíndrica. Porque a cilíndrica ela é paralela. Para eu ter essa conicidade, eu tenho que inclinar um pouco. Mas visualmente é difícil. Então é mais jogo você utilizar uma ponta diamantada que já te assegure uma certa convergência naturalmente. Tá? Então a peça ela se encaixa num único eixo de inserção, até ela ser adaptada e apoiada no preparo, assentando sobre a linha de terminação.
Então, se nós temos eixos de inserção desviados fora dos dentes adjacentes, quando você tem um dente adjacente como parâmetro, é fácil você observar. Se esse preparo está muito inclinado, fatalmente essa peça, quando for encaixar, ela vai tocar numa proximal de um dos dentes. Geralmente, para você corrigir esse preparo inclinado, você tem que não desgastar menos esse lado e mais o lado que está retentivo ou reto. Então você retifica o preparo, deixa ele paralelo aos dentes adjacentes, consequentemente a peça ela vai adaptar de uma maneira mais fácil, favorável, né? Sem eu ter necessidade de desgastar a proximal de dente que está saudável. Tá? E o eixo de inserção ele tem que ser avaliado principalmente em próteses múltiplas. Então próteses parciais fixas de curtas, médias ou extensas, eu preciso que os dentes pilares estejam mais paralelos possíveis, né? Dependendo da inclinação do molar, eu não posso fazer uma prótese parcial fixa. Se essa inclinação tiver até 28 graus, eu consigo fazer preparos parciais ou canaletas de retenção que me permitam ficar paralelos ao outro dente pilar, ou eu posso tentar verticalizar ortodonticamente para ficar o mais paralelo possível com o outro dente de suporte. Se essa inclinação é maior do que 28 graus, dificulta e é contraindicado você fazer um tipo de preparo normal que vai encaixar perfeitamente os dois lados em conjunto num único eixo de inserção. Então, regrinha básica ninguém vai ficar também medindo inclinação, mas dá para perceber que a inclinação desse dente pilar com a inclinação desse premolar são discrepantes. Então, ou um tem que mudar a forma de adaptação, ou eu tenho que fazer a verticalização desse dente para poder favorecer a biomecânica e o eixo de inserção da peça. Tá? A altura do preparo, como eu falei para vocês, também está diretamente relacionada com a retenção. Então, quanto maior a altura do preparo, maior é a retenção. Se eu tenho preparos curtos, não necessariamente porque eu desgastei demais. Às vezes o paciente chega no consultório com uma coroa clínica menor. Se a gente levar em consideração pela anatomia, os molares são sempre menores em altura do que os dentes anteriores. Os dentes anteriores normalmente têm em média 10 milímetros ou 11 milímetros, e o molar tem uma altura média de 6 milímetros, 7 milímetros em altura. Então, se eu tenho uma coroa curta, consequentemente eu tenho uma menor retenção. E às vezes eu tenho um antagonista já próximo, não tenho como fazer, não tenho um recurso hábil ali de reter uma peça. Então, recursos auxiliares para você aumentar a resistência e a retenção seria a confecção de nichos, canaletas, sulcos ou caixas, ou também, se o periodonto me permitir, eu fazer um aumento de coroa clínica mínimo necessário para eu garantir a altura de preparo, ou a associação de ambas as técnicas. Tá? Mas eu vou falar isso mais adiante também. Mas a altura está diretamente relacionada com a retenção. Ok? Quanto maior a coroa clínica de um dente preparado, maior é a superfície de contato, consequentemente maior é a retenção friccional conquistada. Sim, é a caixa de sapato e a caixa de presente. Se eu tenho uma altura maior, a coroa vai englobar todo esse preparo, de uma forma mais efetiva. Se eu tenho uma coroa clínica menor, a chance de deslocamento da peça aumenta porque eu não tenho uma altura suficiente. Então, para evitar ou minimizar esse efeito, você tem um recurso de confecção de canaletas aqui. Você aumenta a área de superfície e aumenta um pouco mais a retenção. Mas em comparação a um preparo desse com aquele preparo, ela é bem menos retentiva, ela tem menos área de superfície. Então a peça tem menos maneira de se reter. Aqui dificilmente você faz um preparo desse, porque você não vai deixar uma distância grande com o arco antagonista. Mas é muito comum coroas curtas, com um espaço condizente com a espessura correta do material, mas porque o paciente tem uma altura mínima pequena. Então o meu preparo ficou curto porque a oclusão do paciente ele tem coroas clínicas curtas. Então eu não posso mudar a natureza do paciente, eu tenho que me adaptar. Daí você consegue fazer material você consegue, mas vai depender o que você vai conseguir de área.
Então, às vezes, geralmente essa situação está mais relacionada com dentes posteriores. Então, se você tem um paciente que tem coroa clínica curta e você quer fazer mesmo assim, ela não quer nenhum metal na boca, você pode fazer. Só que às vezes, tanto o metálico quanto o estético vai ser limitante. Então, você tem que fazer com que o teu preparo fique maior. De que maneira? Ou fazendo canaletas, ou fazendo um aumento de coroa clínica, mudando o espaço biológico, ou a associação dos dois. Então, você altera o espaço biológico desde que o paciente tenha comprimento radicular suficiente e uma altura de pré-furca também suficiente. Você pode estender 1 milímetro ou 2 milímetros fazendo essa cirurgia periodontal para poder conseguir altura em relação ao dente antagonista e você aumenta a superfície de retenção da peça protética. Entendeu? Tudo bem? Vou chegar lá na parte periodontal ainda. É um caso que eu fiz até na boca do meu primo. Aí eu falei, cara, não sei se esse negócio vai segurar, mas enfim, vamos tentar. Eu retratei o canal, eu coloquei pino, e aí fiz. E ficou curto, né? Pô, não tinha espaço nenhum. O antagonista é muito restrito. Uma possibilidade, já que você já tinha feito o pino, seria você pensar em fazer canaletas no próprio pino, mesmo assim, se ficar muito curto, só que se a raiz for ligeiramente longa, média a longa, você pode pensar em recortar 1 a 2 milímetros e aumentar a altura do preparo. Você não vai mexer na oclusal, você mexeria na parte cervical da situação. Tá? Aqui, ó, eu falei para vocês aqui, ó, área de superfície do preparo. Então, quanto maior a conicidade, maior é a tendência de você diminuir a retenção da peça. Quanto mais paralelo, maior é a retenção. Só que esse paralelismo tem que ter uma certa convergência. Ela não pode ser paralela em zero. Então, eu não posso usar uma broca cilíndrica e deixar paralela no eixo e fazer o desgaste. A peça vai ter dificuldade de assentar. E o cimento também, consequentemente, não vai ter como escoar. Você tem que ter uma ligeira convergência. Que de fábrica, as brocas cônicas tendem a ter essa conicidade de fábrica de 6 graus. Ou você permite, que seria até o aceitável, até 16 graus, que seria 8 de cada lado. Né? Ou segundo o mesomo pegoraro, até 20 graus também você consegue uma boa retenção, inclusive. Então, você consegue observar lateralmente um preparo que está mais paralelo, um preparo que está mais convergente. Ok? Mas lembrando que quanto mais cônico for o seu preparo, mais convergente for o seu preparo, menos área de superfície você tem, porque você desgastou mais estrutura dental. Quanto mais paralelo, maior é a área de superfície. Então, a área de superfície, a altura do preparo, são situações que estão diretamente relacionadas com a retenção. Ok? Aqui um exemplo de preparos que tem até uma altura razoável, mas por excesso de zelo, o profissional optou por fazer canaletas de retenção acessórias. Quanto maior o número de canaletas, maior é a área de superfície e maior é a retenção. Tudo bem. Só que quanto maior o número de canaletas, maior é a necessidade dessas canaletas sim estarem exatamente paralelas entre si. Se eu tiver uma canaleta de um sentido e outra canaleta do outro sentido, a peça não vai encaixar. O trilho não vai casar. O metrô e o trem correm num trilho na mesma distância entre eixos. Né? Aqui é a mesma coisa. A peça vai ter um trilho interno que vai correr por dentro dessa canaleta que você fez no preparo. Né? Então dá para fazer a canaleta, mas tendo cuidado. Fez uma, posiciona a broquinha, tira da alta rotação, posiciona numa canaleta e faz a outra canaleta diametralmente oposta, 180 graus, que elas fiquem paralelas entre si. Nunca elas com inclinações diferentes, senão a peça não vai ter como encaixar. Tá? Mas é um recurso que você tem para aumentar a área de superfície. Tá? Aqui, ó. Canaleta também, geralmente a gente faz ela numa direção 180 graus, ou diametralmente oposta. Né? Você evita que ela peça rotacione. Coroas curtas, por exemplo, ou em coroas extracoronárias parciais, como a 4/5 ou 3/4. Né? Aqui, ó. Força incidindo, ponto de rotação, a peça tende a deslocar. Se for uma coroa curta, um preparo curto, ela vai deslocar com mais facilidade. Se você aumentou a área de superfície fazendo uma canaleta, você divide o potencial retentivo com as duas paredes.
Então você aumenta a área de superfície e minimiza o risco de perda da peça protética. É meio como quando você tem aquele pino, você põe um pino grande lá e se divide, né? Também. Se você tem uma... Pensamento meio que ao contrário. mas é a mesma. A retenção do pino, ela é igual à retenção coronária, só que ela é invertida para dentro da raiz. O princípio é o mesmo, você tem que ter uma conicidade. O tratamento endodôntico é assim, você tem um preparo químico cirúrgico escalonado. Quanto mais aplicar o foroconduto, mais estreito ele fica. Então você tem que ter uma expulsividade de acordo com a anatomia interna da raiz, mas que ela fique mais larga na cervical. Então é um processo de convergência invertido para dentro do conduto. Eu vou chegar lá. Ó, a retenção do preparo, então, ela está ela é melhorada quando você confecciona canaletas de retenção. Isso geralmente em coroas parciais ou em coroas mais curtas. Tá? Então, se você tem uma expulsividade, se o paciente chegou com uma peça na mão, você não fez o preparo. O paciente chegou até você com uma peça protética na mão e o dente ausente fora da boca. Você observou que o preparo está muito convergente. É um pino metálico com um comprimento radicular bom, está cimentado, está ok. Que recurso que você tem ali no momento? Você confeccionar canaletas próximos à cervical, à linha de terminação. Você aumenta a área de superfície porque a peça vai encaixar de uma forma melhor. Ela vai evitar que rotacione ou saia. Tá? E como eu falei para vocês, batendo mais na tecla, quanto maior é a convergência do preparo, menor é a retenção da peça. Tá? Então, quanto maior o paralelismo das paredes, mas eles têm uma ligeira convergência, melhor é a retenção. Em média, em torno de 10 a 15 seria o parâmetro que a gente tem de aceitação clínica ao nosso olho clínico. Tá? Quanto mais paralelo, que é mais difícil você obter, não é impossível, mas é mais difícil, aí você ganha em retenção, bastante. Ok? Então aqui um esqueminha básico, para a gente lembrar que a área e a altura do preparo estão diretamente relacionadas à resistência e retenção. E também à estabilidade. Né? E a conicidade ou convergência é inversamente proporcional. Quanto maior a convergência ou conicidade do seu preparo, menor é a retenção e a resistência da peça.